A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 12, do versículo 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. O texto de hoje coloca, eu acho muito importante, essa questão da ressurreição, porque muitos, milhares, milhões de pessoas não conhecem a doutrina bíblica, teológica que Jesus deixou na sua igreja. E aqui, esse grupo que confronta Jesus com essa pergunta sobre se existe ou não a ressurreição dos mortos, chama-se saduceus. Esse grupo chama-se saduceus. E eles representam todos aqueles que também têm na cabeça essa mesma pergunta. Quer dizer, continua, né, desde Jesus até hoje. E esses saduceus, eles são formados por grupos sacerdotais e pessoas que estão controlando o templo de Jerusalém. Eles não acreditam na ressurreição. Por isso eles vão a Jesus com essa questão, citando uma lei que nós chamamos a lei do levirato, ou do cunhado. A gente encontra isso
no livro do Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 5º ao 10º. Eu vou ler aqui o versículo 5º, que diz assim: quando irmãos habitam juntos e um deles morre sem deixar filhos, a viúva não deve sair para casar-se com um estranho. Um cunhado dela vai se achegar a ela e tomá-la como mulher, cumprindo o dever de cunhado. Então vejam bem, isso aqui é o texto legal do Deuteronômio, que é a lei de Moisés. Moisés deixou isso para ser cumprido. E os saduceus levaram a Jesus a questão, né, sobre o fato da ressurreição e apresentaram essa realidade de 7 irmãos que se casaram com a mesma mulher e não deixaram filhos. Aí eles querem saber se na ressurreição ela vai ser mulher de quem, se ela se casou com todos os 7. É até interessante, assim, é meio folclórica, né, a pergunta, mas é interessante. Eu acho que muita gente tem interesse de saber. Mas quem é que vai responder? Sou eu? Não. Quem vai responder é Jesus. E Jesus diz assim: os homens e as mulheres, na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. São como anjos. E aí ele aproveita e cita a Bíblia. Toma o livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 6, quando Deus se revelou a Moisés através de uma chama de fogo, de uma sarça ardente, e naquela hora Deus disse que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse povo todo já tinha morrido e os judeus sabem disso. No entanto, nenhum judeu tem a ousadia de dizer que esses patriarcas simplesmente morreram. Eles permanecem vivos e são fundamento da fé de Israel, porque todo judeu conhece esse texto e toda a Torá, toda a lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então está muito bem fundamentado aqui a resposta de Jesus. E a conclusão de Jesus, ironizando o grupo que queria pegar em alguma fraqueza, né? Jesus diz: vocês estão muito enganados. Vocês não conhecem as Escrituras. Então, meus irmãos, qual é a sugestão que nós damos? É que desde o tempo de Jesus tem pessoas que não acreditam na ressurreição dos mortos. E até hoje. Mas nós que somos cristãos, a nossa fé só é por conta da ressurreição. Se não existe a ressurreição, nós seríamos os homens os mais infelizes, porque estaríamos acreditando em promessas que não existem. Mas nós cremos porque Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar com Ele. Rezemos dizendo: ó Deus, que desejais a salvação de todos e que cheguem ao conhecimento da verdade, vede a extensão da vossa messe e enviai operários para que o Evangelho seja anunciado a toda criatura. E fazei que o vosso povo, reunido pela palavra da vida e sustentado pela força dos sacramentos, possa caminhar com alegria na estrada da salvação e do amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 12, do versículo 18 a 27. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.